dia às senhoras e senhores. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Luiz Thiago Rezende ter atendido o nosso convite para essa palestra aqui para funcionários da SAI e do IPEA. Agradecer a presença do Dr. Márcio Costa, diretor-geral do IPEA, ao Salomão, todos os colegas aqui do IPEA presentes e da SAI. E queria passar a palavra imediatamente ao ministro Thiago Rezende para nos expor os seus desafios e as suas soluções. Muito obrigado, ministro. Bom dia a todos. Grande satisfação estar aqui esta manhã, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Quero agradecer o embaixador. O embaixador é acima de ministro, né? O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o Salomão, o Márcio Postman. E vou fazer uma apresentação apresentação PowerPoint, que vai ficar aí no computador, portanto, à disposição de todos, que está meio longa, mas eu prefiro botar um pouco mais de informação, porque elas existem, e na verdade não tem todas as informações que eu gostaria de colocar. À medida que nós vamos avançando nessa área e temos o nosso plano de ação de ciência e tecnologia com mais resultados, nós vamos ampliando a nossa apresentação, e hoje nós temos uma apresentação pronta que tem uns 250 slides. Aí quando alguém vai fazer uma apresentação, pega uma parte delas. Então eu não vou aqui fazer a apresentação de uma parte que seria importante. Eventualmente poderei voltar em outra ocasião, que é exatamente o correspondente à terceira prioridade do Plano de Ação de Ciência e Tecnologia, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas. Isso porque os resultados nas áreas mais transversais, eles já ocupam, assim, um certo espaço bastante considerável, e eu achei que era importante ter informações mais gerais. Como eu disse, poderemos, em outra ocasião, até vir apresentar uma outra parte. Esse é um sumário da apresentação. As duas primeiras estão, na verdade, condensadas, e elas representam uma visão pessoal do que aconteceu com ciência e tecnologia nas últimas décadas. Vou falar, então, com mais detalhes sobre o plano de ação, seus resultados, e rapidamente, no final, a questão do colocar o que nós consideramos desafios de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Mas a história da ciência e tecnologia no Brasil começa, na verdade, há 2 séculos atrás, com a vinda da família real para cá, mas eu não vou começar lá, porque senão ia ficar muito longo. O fato é o seguinte: em 1950, o Brasil tinha pouquíssimos cientistas e pesquisadores. Pouquíssimo mesmo. Na área de física, por exemplo, tinham 10 no máximo. César Lattes era novinho, José Leite Lopes também, recém-doutor, alguns físicos que se tornaram muito conhecidos, eles eram muito novos e o número era muito pequeno. Havia mais pesquisadores na área da saúde e na área da agricultura, que foram áreas para as quais o Brasil, o governo federal e alguns governos estaduais construíram centros de pesquisa no final do século XIX e do século XX para tratar de questões prementes de saúde e de agricultura, ou seja, ciência aplicada. Mas o número deles assim era pequeno, 50, não havia ambiente de pesquisa nas universidades, não havia engenheiros ou especialistas em setores básicos da indústria.
A indústria siderúrgica do Brasil, por exemplo, começou no final dos anos 40 com uma concessão dos americanos que vieram aqui e fizeram uma siderúrgica para o Brasil, porque como recompensa pelo Brasil ter entrado na guerra ao lado dos aliados, né? Mas não tinha engenheiro metalúrgico no Brasil, não tinha engenheiro do petróleo. Quando se falava em petróleo, vinham umas figuras, estrangeiros conhecidos que eram especialistas da época. O parque industrial era incipiente e havia uma total ausência de cultura, de inovação nas empresas. E isso aqui, como eu disse anteriormente, é uma visão pessoal das etapas da evolução recente de ciência e tecnologia. Nos anos 50 e 70, nós tivemos, digamos assim, a criação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Dos anos 70 aos anos 90, tivemos uma expansão grande do sistema de ciência e tecnologia. Os anos 90 foram um ano de crise no sistema federal. E aí eu considero que de 2000, podia começar em 99 a 2006, nós tivemos uma época de transição e estamos agora, nesses últimos 4 anos, pela primeira vez, com um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação para procurar consolidar esse sistema. E essa história recente começa com a criação do CNPq e da CAPES, em 1951, que foram duas agências importantíssimas. Durante alguns anos eram as únicas que existiam no país, e elas apoiaram estudantes para ir fazer pós-graduação no exterior, para fazer aperfeiçoamento no Brasil e promover a criação dos primeiros grupos de pesquisa no país. Em 1956, tivemos a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tem uma foto do almirante Álvaro Alberto, do presidente Dutra. A minha canetinha apagou. Se alguém tiver uma caneta dele para prestar, então aí eu agradeceria. O almirante Álvaro Alberto é o que está ali no meio, o presidente Dutra é conhecido. Isso foi no finalzinho do mandato do presidente Dutra. Um mês ou 2 meses depois da assinatura desse decreto, o presidente Vargas assumiu e foi, durante a gestão dele, que o CNPq foi efetivamente implantado. Chegamos em 1960, o número de cientistas ainda era pequeno, não havia formação sistemática de pesquisadores, não tinha pós-graduação no Brasil, continuava faltando ambiente de pesquisa nas universidades, entre outras coisas, porque não havia o regime de tempo integral. Os professores davam aula nas faculdades, nas escolas, e iam, aqueles que estavam em pesquisa, iam para um centro de pesquisa lá no Rio de Janeiro, iam para o Instituto Manguinhos, para o CBPF, da Física, para o INPA, da Matemática, mas a maioria mesmo, engenheiros, médicos, advogados, iam para os seus escritórios ter uma outra atividade. E a política industrial que tinha sido implantada nos anos 50 não tinha qualquer conexão com a ciência e tecnologia. Em 1962 aconteceu um fato importante para o Brasil, mais importante ainda para São Paulo, digamos assim, que foi o início da operação da FAPESP, a primeira agência estadual, e que foi muito importante para o Estado, principalmente nos anos de crise dos anos 90, crise do governo federal. Em 1963, um marco importante. No Fundec foi criado por José Pelúcio Ferreira um fundo de financiamento dos primeiros cursos de pós-graduação no país. O primeiro curso foi da área de Química, a COP, no Rio de Janeiro, que no ano seguinte, em 64, ele já mudou-se para ele do fundão e ganhou dimensão, foi estendido para outras áreas da engenharia. Em 1967 foi criada a FINEP, Financiadora de Estudo e Projeto. Em 1968, um marco muito importante, que foi a criação tempo integral no sistema de universidades federais, possibilitando o trabalho de pesquisa de professores nas universidades.
tivemos, como todos sabem, épocas muito conturbadas aí, mas a criação da reforma, a criação do tempo integral foi um passo importantíssimo para o sistema federal. Em 1971, e aí já estamos numa outra etapa, já havia os primeiros programas de pós-graduação, já havia um número considerável de professores em tempo integral nas universidades federais, algumas estaduais, como a de São Paulo, acompanharam esse passo, mas aí foi implantado o FMCT, que foi o fundo que realmente permitiu uma grande expansão das entidades de pesquisa e pós-graduação no Brasil. E aí, nesse período, de 71 a 96, nós tivemos uma contínua expansão no sistema de formação de recursos humanos para ciência e tecnologia, o CNPq e a CAPES financiando a formação de pessoas e a FINEP financiando instituições, o custeio integral da infraestrutura da sua operação. Em 1985 foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia por decisão do presidente eleito Tancredo Neves. Infelizmente ele mesmo não assistiu à implantação do Ministério, que tem data de criação, que é 15 de março de 1985. O MCT completou 25 anos muito recentemente. O MCT assumiu a gestão da política de ciência e tecnologia, que numa ocasião ficou formalmente sob a coordenação do CNPq, mas não havia um órgão realmente com uma autoridade sobre as outras entidades para conduzir a política. A criação do MCT possibilitou isso, e a ele foram incorporados a FINEP, o CNPq e os institutos de pesquisa que eram vinculados ao CNPq. Em 1985 a 95, já foi uma época de recursos mais escassos, e aí então o MCT criou um programa, o PADCT, com metade do recurso vindo do Banco Mundial. Foi um programa importante, e o Banco Mundial emprestava a fabulosa quantia de 300 milhões de reais para 3 anos, e aquilo foi importante para manter o programa brasileiro. Lógico, de dólar. Lógico que o dólar hoje vale um pouco mais do que aquela época, mas era uma quantia que realmente era muito grande. Estou chamando a atenção desse número para ver como é que nós mudamos de patamar nesses últimos tempos. Os anos 90 foram anos de crise no sistema federal, pela inconstância e queda do fluxo federal de recursos e descontinuidade dos programas do CNPq da FINEP. Isso mostra claramente nesse gráfico, que é o gráfico histórico do FNDCT. Ele está aqui em milhões de reais constantes, atualizados para dezembro de 2007, que é quase o valor de hoje. Ele teve um pico na década de 70 e depois foi caindo com a crise do final do governo Figueiredo, e aqui então com a criação da eleição de Tancredo, criação da nova República, ele voltou a melhorar, depois piorou, e ele estava em situação vegetativa, caindo, o valor inferior a 200 milhões de reais de hoje, e portanto, claramente uma situação de crise, até porque o sistema de ciência e tecnologia, neste período, ele cresceu muito. Ele aqui era praticamente 20 vezes maior do que na época do auge do FNDCT. Então, o sistema estava numa crise realmente muito grande. Naquele ano de 97, a FINEP denunciou os convênios que ela tinha com instituições. Disse assim mesmo, os coordenadores receberam ofício, não temos dinheiro para pagar, os convênios foram interrompidos. A crise também aparece claramente no número de bolsas do CNPq. O número de bolsas do CNPq, desde a criação, lá em 1950, ele vinha crescendo. Veja que ele passou por anos de crise
e continuou crescendo. Ele passou por... A crise do governo Collor foi muito grande para a ciência e tecnologia, mas o CNPq continuou com o número de bolsas aumentando. Mas em 1996 elas começaram a cair. E essa crise foi realmente a mais séria de todas. Em resumo, o que aconteceu no sistema de ciência e tecnologia nessas 5 décadas, de 50 a 2000, estão sumarizadas aí. Papel da CAPES do CNPq nos primeiros 15 anos, papel do BNDES, INEP, tempo integral nos anos seguintes, e que foi chamado na época um esgotamento da política. Os administradores diziam: olha, essa política está superada. Na verdade, sem recursos federais não tem política alguma, né? É lógico que a política precisava ser refeita, mas sem recursos não é possível. E eu quero chamar a atenção de que nós tivemos, nesse mesmo período, algumas políticas industriais importantes nos anos 60 e 70, caracterizadas pelo que é chamado substituições de importações. Havia muitas empresas estatais no setor de telecomunicações, de energia, assim por diante. Na área de comunicações, por exemplo, elas compravam equipamentos que fossem fabricados no Brasil. Mas a fabricação no Brasil não exigia o desenvolvimento. Então, muitas multinacionais se instalaram aqui, fabricavam os equipamentos, e aí, quando houve a abertura grande nos anos 90, elas foram embora, deixaram de fabricar, e não havia empresas nacionais com tecnologia. E eu faço esse desenho porque eu vou comparar com o que eu vou mostrar daqui a pouco, que a política industrial ela correu em paralelo com a política de ciência e tecnologia. E duas retas paralelas não se encontram. Então essa é uma característica desse desenvolvimento das últimas 5 décadas, da segunda metade do século XX, que tivemos uma política de ciência e tecnologia, tivemos políticas industriais, mas elas não se comunicaram. A fase seguinte, como eu disse, eu chamo de transição no sistema de ciência e tecnologia, com algumas características importantes: a criação dos fundos setoriais de ciência e tecnologia, a partir de 1999, eles foram incorporados ao FNCT. E eles possibilitam a recuperação do FNCT. Foram feitos novos formatos de financiamento, com a estruturação de rede de pesquisa, criação de programas no CNPq, editais. Quando os recursos são escassos, o sistema não pode funcionar com demanda espontânea. Então faz-se um edital, em geral a demanda por edital era 10 vezes maior do que os recursos disponíveis, mas era uma forma de apoiar pelo menos os mais competitivos. Em 2001 aconteceu um fato importante, que foi a realização da segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A primeira tinha sido feita em 1986, foi chamado Ciência para uma Sociedade Democrática. No início da nova república foi uma conferência importante. Essa segunda conferência, portanto, ficamos 15 anos sem fazer conferência, não foi boa, não tinha nem muita coisa para discutir, dada a ausência de política. E ela deixou contribuições importantes, que foram muito importantes para os anos seguintes, para o estabelecimento de uma política de ciência e tecnologia e, mais tarde, um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação. Já no governo do presidente Lula, a partir de 2003, o MCT passou a ter uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Os recursos da FINEP ampliaram muito com os fundos setoriais. Passamos a ter uma gestão mais sofisticada do FNCT, e o CNPq voltou a ter uma ampliação do número de bolsas e programas. Este gráfico aí é a continuação daquele anterior do FNCT. Até
1997 é o mesmo que eu mostrei antes. E o que nós vemos é que somente em 2006 o recurso da FBCT, como eu falei, possibilitado pelos fundos setoriais, ele ultrapassou o valor, aquele pico histórico de 78. Isso então aconteceu nos últimos anos. O número de bolsas do CNPq voltou a aumentar depois de passar por aquela queda que eu mostrei anteriormente, e podemos dizer que finalmente estava em curso um processo de mudança cultural, com maior valorização do setor de ciência, tecnologia e inovação, e o reconhecimento do seu potencial para contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Os últimos 4 anos, então, eu caracterizo como o de execução, implantação e execução de um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação, que não é um plano do MCT, é um plano do governo federal. Ele tem a participação ativa de vários ministérios, além do MCT. Esse plano tem um documento completo, tem um documento de umas 400 páginas, que está na página do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem um documento síntese, o documento síntese também hoje em inglês, ele pode ser acessado, baixado do nosso site. E esse plano de ciência e tecnologia está num contexto de vários planos que o governo federal lançou no segundo mandato do presidente Lula, todos eles naturalmente com um importante marco da política econômica exitosa que vem sendo executada. Os principais atores do governo federal deste plano são o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, com a CAPES, com as universidades, o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, principalmente, o MEDIC, com o BNDES, a BNI, o INEP, BNI, o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos, Fiocruz, Ministério de Minas e Energia, Centro de CEPEL, Defesa, com seus institutos tecnológicos, as comunicações com o CPPD, o Ministério das Relações Exteriores, que tem sido muito importante, porque uma componente importante do plano é a cooperação internacional. O MCT, especificamente, tem 2 agências de fomento, FINEP e CNPq. Tem uma agência de estudos que contribui para o planejamento, trabalha com vários ministérios, está trabalhando no PASSAI atualmente, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Tem 2 agências de programas estratégicos, a Comissão de Energia Nuclear e a Agência Espacial Brasileira, e tem também 22 institutos de pesquisas vinculadas ao Ministério. Os principais atores institucionais deste plano estão aí, aliás, eu tenho um desenho novo, mas coloquei em outro lugar. O governo, naturalmente, quando eu digo governo, governo federal, mas também governos estaduais. Nós temos hoje uma grande articulação com muitos governos estaduais, as universidades, no seu papel de formação de recursos humanos, fazendo pesquisa básica e aplicada, e formando pessoal e publicando, gerando conhecimento expresso em termos de publicações. As empresas na área da inovação, realizando essas atividades, muitas vezes caracterizadas, levando a patente, propriedade intelectual, e institutos tecnológicos que têm, muitos deles, um papel importante de fazer, digamos assim, uma intermediação entre conhecimento gerado e a produção das empresas. O plano tem 4 prioridades estratégicas, e eu vou então falar brevemente, mostrar resultados globais sobre essas 2 primeiras, que são transversais. Esta terceira, que, como eu falei, seria eventualmente tema
de uma outra palestra, não daria para aqui, nem 2 horas, mas eu vou ter que terminar um pouquinho antes, que eu fui informado que eu estava chegando aqui, que a reunião com o governo da China, que seria amanhã, foi adiantada para as 10 horas, porque o presidente da China vai retornar por causa do terremoto na China. Então nós vamos ter que terminar um pouquinho antes, então realmente não dá para falar sobre muito detalhes sobre tudo que seria. Mas vou mencionar também duas ações dessa última prioridade. Essas 4 prioridades são expressas em 21 linhas de ação, cada uma delas com alguns programas, e o conjunto tem 87 programas ou iniciativas. Aquele documento do plano que eu mencionei, ele descreve cada programa, 87, cada um com 3 ou 4 páginas, de maneira bem objetiva, qual é o objetivo do programa, quais são as atividades, quais são as entidades participantes e quais os recursos previstos. Portanto, não é um plano prolixo, o documento do plano é um documento bastante objetivo e foi um esforço grande de articulação para chegarmos àquele documento, mas é um documento muito interessante. Na primeira prioridade, há 3 linhas de ação. Uma com suas características bem próprias. A primeira é de consolidação do sistema nacional, envolvendo articulação com Estados, cooperação internacional, muitas ações para consolidar o sistema. A segunda, voltada para a formação de recursos humanos, e a terceira, voltada para apoiar a infraestrutura e o fomento da pesquisa, ou seja, apoio a projetos de pesquisa, instituições de pesquisa, no sentido bastante amplo. Muitas das ações verticais dos setores estratégicos que estão na terceira prioridade, eles estão incluídos nessa linha, porque essas linhas são bastante transversais. E aí, então, já como informação do plano e do resultado. Essas linhas são as linhas que aparecem no documento do plano. E os símbolos são o que foi executado. Então nós vemos aqui que o número de bolsas do CNPq foi crescendo, mas no ano de 2009, na verdade, ele estava inferior ao número previsto. E um número razoável, 10 mil bolsas menor do que o que foi previsto. O que foi previsto com certo otimismo, achando que nós imaginávamos que não conseguia aumentar o orçamento do CNPq mais do que foi possível. Agora, em compensação, o da CAPES compensa o aumento que houve no valor das bolsas da CAPES, compensa a diminuição que houve no CNPq, de modo que, de uma maneira geral, nós vamos estar conseguindo quase alcançar as metas do número total de bolsas. Esse trapézio é uma representação tutorial da estrutura do sistema de pesquisa no Brasil. Nós temos aqui na base desse trapézio um grande número de grupos de pesquisa que trabalham isoladamente ou trabalham em rede. O CNPq tem uma plataforma que chama Diretório de Pesquisa do CNPq, Diretório de Grupo de Pesquisa. Esse diretório tem registrado nele, atualmente, cerca de 25 mil grupos de pesquisa. Significa dizer que um grupo de pesquisa tem, em média, aproximadamente 3 a 4 doutores, 5 ou 6 mestres, e, em geral, um certo número de estudantes de mestrado e de doutorado. Num agrupamento aqui já um pouco mais sofisticado, nós temos em vários estados chamados núcleos de excelência. Eles são formados por vários grupos de pesquisa articulados. Há um programa que apoia os núcleos de excelência, vou mencionar.
No nível de organização um pouco mais sofisticado, nós temos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e aqui, então, institutos federais, institutos de pesquisa aplicada, e o nosso desafio, há alguns anos atrás, era exatamente fazer com que as agências de financiamento, FINEP, CNPq, BNDES, CAPES, Ministério da Saúde, Petrobras e as fundações de apoio à pesquisa do Estado tivesse uma atuação, um mínimo de articulação, de tal maneira a apoiar o sistema em todos os seus níveis. E um desafio importante, que eu vou falar dele também, é de ter uma articulação de instituto de pesquisa com empresas, de tal maneira a fazer com que nós tenhamos empresas dispostas a inovar, uma articulação adequada com o sistema de pesquisa. E aí, então, esse é o desenho que eu devia ter colocado. Eu pedi para fazer ontem, e era para ter colocado naquela parte lá. Esse desenho repete aquilo que eu mostrei anteriormente. Esse é o panorama do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, em termos quantitativos atualmente. Nós temos 77 universidades federais, com cerca de 40 mil doutores, 39 estaduais, com cerca de 24 mil doutores, 6 municipais, com mais de 15 doutores. Nesse universo só tem entidades que têm mais de 15 doutores, 6 municipais com 542 doutores, 131 privadas. Nessas privadas tem cerca de metade confessionais, comunitários, ou seja, sem fins lucrativos, e metade com fins lucrativos. E elas têm cerca de 13 mil doutores. Portanto, nós temos nas universidades da ordem de 77 mil doutores. Os institutos tecnológicos, o Instituto de Pesquisa, Centro de P&D, são 24 federais com 4 mil doutores, 31 estaduais com 3.700 doutores e outras com 300 doutores, de modo que nós temos no sistema cerca de 85 mil doutores, o que é um número bastante considerável, considerando que o primeiro doutor no Brasil foi formado há 40 anos atrás. E o desafio de articular o sistema de ciência e tecnologia em todas as entidades para fomentar esse sistema, nós chegamos aos dias de hoje com um conjunto de programas das várias agências que estão aí brevemente apresentadas, programas para apoiar grupos de pesquisa, programas para apoiar núcleos de excelência, programas para apoiar os institutos mais sofisticados, programa para apoiar os novos campos das universidades federais, redes temáticas de pesquisa e, portanto, um conjunto considerável de programas. Temos hoje uma abrangência e é muito difícil encontrar alguém com capacidade de pesquisa que diga que não tem apoio de ninguém. É raríssimo isso acontecer nos dias de hoje. E tem alguns gráficos aí que mostram a evolução dos recursos aportados aos vários programas. Aqui tem um conjunto de programas do CNPq que são aportados através de editais, e nós vemos então, nos últimos anos, um aumento considerável dos recursos disponibilizados nos vários editais. Eu quero chamar a atenção desse programa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um programa implantado já no plano de ação. Ele foi desenhado no começo dos anos 2008, aí foi feito um edital pelo CNPq em 2008, e esse edital tem recursos, e essa é uma característica importante dele, não apenas do CNPq, mas ele tem uma parte até maior do FNCD, das fundações de apoio à pesquisa, CAPES, Ministério da Saúde, Petrobras e BNDES. É um edital único que nós conseguimos fazer uma articulação
um programa que realmente é multi-institucional. Ele teve uma demanda de 105,5 bilhões de reais, tinha 600 milhões de reais disponíveis, ao total escrito lá em cima, e os projetos foram apresentados em português e em inglês, que nós enviamos para consultores estrangeiros. A comissão de seleção tinha estrangeiros, em geral, gente que tinha alguma conexão com o Brasil, mas que muitos não liam português, então os projetos foram apresentados em português e inglês, e foram selecionados 123 Institutos Nacionais. O Instituto Nacional, deixa eu passar dele aqui, é na verdade ele é formado por uma sede, por uma âncora, uma entidade âncora que é, digamos assim, de excelência na sua área, mas ele necessariamente tem uma participação de outras entidades em rede. Eu estou mostrando um exemplo de um que é bastante abrangente, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Mudança Climática. A sede dele é no INPE, que criou um Centro de Ciências Terrestres para essa área. Estamos agora comprando um supercomputador para fazer simulações do INPE, e vejam que ele envolve uma grande quantidade de entidades. Então essa é uma característica do Instituto Nacional. Então, essas bolinhas indicam a posição, a localização da sede. Essa bolinha aqui, por exemplo, indica o Instituto Nacional, cuja sede está aqui no Pará, mas que tem a participação de vários outros que não botamos no mesmo mapa. Então, hoje tem 5 institutos nacionais com sede no Amazonas, 4 com sede no Pará, temos 21 com sede nos estados do Nordeste, um aqui no Mato Grosso, 3 em Brasília, 13 no Rio de Janeiro, 44 em São Paulo. São Paulo tem 44, é o estado mais desenvolvido, mas para que isso acontecesse, nós praticamente temos um checkmate alfabético. Ou vocês entram com recurso proporcional, ou vão ter problema, porque a FAPESP entrou com 100 milhões de reais num programa que tem 600. Foi uma discussão complicada. Infelizmente, deu certo. E temos 20 no Rio de Janeiro, a FAPERJ participa, 13 em Minas Gerais, a FAPEMIG também participa, e é a primeira vez que nós temos um programa com uma distribuição em todo o Brasil. Mas, como eu chamei a atenção, quando nós mostramos esse mapa, nós não temos a impressão que alguns estados não têm nenhuma participação. Todos os estados do Brasil participam de pelo menos algum instituto, ou um grupo que está articulado com o instituto. Sobre as áreas do conhecimento abrangido pelo instituto, elas estão aí nesse diagrama. As muitas áreas estratégicas estão devidamente contempladas: nuclear, Antártica e mar, energia, biodiversidade, agronegócio, Amazônia, TICs, ciências sociais, biotecnologia, nanotecnologia, engenharia, física e matemática, saúde tem a maior participação. O PRONEC, que eu mencionei, é um programa executado em parceria com os estados, e ele é voltado para o núcleo de excelências. Ele é, como eu disse, executado em articulação com as fundações de apoio à pesquisa. Em paralelo com esse programa, nós temos um grande programa de apoio à infraestrutura de pesquisa nas entidades públicas. Esse programa é financiado pelo chamado Programa de Infraestrutura da FINEP, e a partir de 2008 ele passou a ter um componente importante, em 2007, que foi ter um edital separado os novos campos das universidades federais. Porque um dessas extensões universitárias novas tinha dificuldade de participar de um edital concorrendo com as sedes das universidades. Novamente, recursos crescentes
todos eles. Não vou mostrar um mapa bonito, porque o nosso PowerPoint tem uma versão diferente da que está aí. Aí tem um mapa em que aparecem as sedes das universidades. No ano 2002, aí aparece 43 universidades. O mapa tem um problema aqui de compatibilidade. Em 2009, são 59 sedes e 171 extensões universitárias. Quando a gente mostra esse terceiro mapa, o Brasil fica coalhado de universidades federais. São 230 em todos os estados, no interior. Esse é um processo que vai causar um efeito fenomenal daqui a alguns anos. Eu estou deixando aqui também, pelo menos está no pendrive, uma apresentação em PDF. Certamente o mapa aparece no PDF. Agora, em algum outro computador, a versão do mapa em PowerPoint também vai aparecer. O resultado desta ação é quase contínua de ciência e tecnologia. Aparece num gráfico que costuma deixar as pessoas estrangeiros espantados. Em 20 anos, o Brasil passou da formação de 1.000 doutores por ano para 12.000 em 2009. O número de mestres passou de 4.000 para quase 40.000. Ou seja, o número de pós-graduados passou de 5.000 para 50.000 em 20 anos. Aqui dá ao Brasil uma enorme capacidade em quase todas as áreas do conhecimento. Vou mostrar esse gráfico, vou voltar um pouquinho. Esse é o gráfico que mostra o número de artigos publicados em revistas indexadas. Aqui estão os milhares e aqui estão os países do G20 menos os 8 primeiros, porque os 8 primeiros estão em outra escala, lá em cima. Então aqui Índia, Austrália, Coreia, Brasil, Holanda, Rússia, Suíça, Turquia, Suécia, Polônia, México, África do Sul, Argentina, Arábia Saudita, Indonésia. E olha o gráfico do Brasil que vai aparecer agora de repente. Ele estava ali embaixo, entre os 4 últimos. Ele estava na zona de desclassificação do Campeonato Brasileiro. E veio aqui, está em terceiro lugar dessa lista. Em 2008, o Brasil passou a Rússia em número de artigos publicados e passou a Holanda também. Comparando a média de publicações do Brasil com o mundo, considerando 1981 como um ano de referência, o número de artigos de todo o mundo aumentou por um fator 2,8, aliás, 3,5. O número de artigos no Brasil aumentou por um fator 16, o que quer dizer que o número de artigos publicados por instituições brasileiras aumentou uma média 5 vezes maior do que a média mundial. Significa dizer que nós estamos trabalhando bem. Nós estamos trabalhando bem, principalmente nesta parte, digamos assim, desse diagrama que mostra como hoje nós vamos do conhecimento para a geração de um novo produto. Atividade de geração de conhecimento, pesquisa básica aplicada, é feita basicamente nas universidades. A pesquisa aplicada e inovação é feita nos institutos tecnológicos e a inovação é feita basicamente nas empresas. A cada 60.000 artigos publicados numa revista indexada internacionalmente, não é para casa, o número de patentes que são registradas e o número de artigos permite fazer esta comparação. Para 60.000 artigos tem uma patente. Significa dizer que a atividade de geração de conhecimento
ela é muito intensa, muito ampla. Por outro lado, a geração de uma patente, ou seja, um conhecimento aplicado, um potencial de aplicação, eventualmente de mercado, ela é uma atividade muito mais afunilada, de muito mais risco. Isso até leva alguns formuladores de política a dizer o seguinte: o Brasil precisa de produtos novos e tal, nós não devemos fazer tanto esforço aqui, nós temos que fazer esforço aqui. Se o esforço for feito somente aqui, eventualmente ele pode dar resultado muito localizado, mas não é um resultado duradouro. Agora, nós também não podemos ficar eternamente construindo um sistema de pesquisa. Nós temos aqui que ter geração de propriedade intelectual, desenvolvimento de produto, e o que faz isso é exatamente a articulação entre uma política de ciência e tecnologia e uma política industrial. Isso é o que a Coreia do Sul conseguiu fazer. A China também está fazendo. Esse desenho já tem alguns anos. Primeira vez que eu vi esse desenho, a China estava muito longe. Há 10 anos atrás, a China, apenas 10 anos atrás, a China estava distante da tecnologia. A gente comprava já produto chinês, mas era camisa barata, produto barato. A China é um fenômeno tecnológico dos 10 anos. Mas na Coreia do Sul aconteceu isso também. Nos anos 70, a Coreia estava no patamar pior em termos de desenvolvimento do que o Brasil. Ela começou com uma política industrial, mas tinha uma política de ciência e tecnologia articulada. Na área de eletrônica, por exemplo, ela, em 1970 e pouco, criou um instituto estatal, federal, voltado para a eletrônica, que tinha atividade de pesquisa. E eles começaram um programa de levar de volta para a Coreia coreanos que estavam nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, mas era para fazer articulado com a indústria. Só que eles chamaram os industriais, eles chamaram os proprietários, os grupos daqueles que se tornaram os chaebols, que eram empresas de mineração, de produtos primários, assim por diante, e os obrigaram a entrar em linha nova. E o Brasil não fez isso, aliás, não fez isso nunca. Nos anos 80, a Coreia começou um programa de internalização do conhecimento das indústrias, e nós começamos a ouvir falar em marcas coreanas nessa época daqui. Não conhecia nenhuma dessas marcas, Samsung, LG, Hyundai, nenhuma marca de automóvel, nem de eletrônica, nem de navio. Hoje elas entraram no nosso cotidiano. Isso mostra o seguinte: é possível fazer uma mudança em 20 anos, mas para isso precisa ter uma política industrial articulada com uma política de ciência e tecnologia. E a prioridade 2 do plano de ação, ela é voltada para isso. Ela tem 4 linhas de ação. A primeira delas é apoio à inovação tecnológica das empresas. Esse apoio é apoio financeiro, através de vários instrumentos que eu vou mencionar. Segundo, é tecnologia para a inovação das empresas. Estamos tentando, arduamente, trabalhando para implantar um sistema que vai apoiar a tecnologia pela transferência, pelo desenvolvimento conjunto de programas, que é o Cibratec. E, finalmente, um terceiro que envolve linha de ação diferente, é o apoio para a criação de novas empresas de tecnologia. Ele envolve programas e atitudes diferentes, de uma maneira geral, dessas duas primeiras. Ou seja, são 3 linhas de ação bem distintas. E qual é o universo que nós abrangemos aqui? Aí tem um levantamento, um estudo feito pelo IPEA, 2007, pelo Menegre, Lúcio e Alves. Não estou vendo aí. Um levantamento sobre empresas que... Esses levantamentos são com dados do IBGE, do PIBDEC 2005. Mas está aqui o número percentual
de empresas que têm pesquisa e desenvolvimento contínuo, empresas que têm laboratório de pesquisa e empresas que têm o número correspondente de doutor, de mestre e de outros. Pessoal com dedicação exclusiva em P&D. E nós vemos então que os números são muito pequenos. Nós temos 884 doutores no universo de 80 mil, que foi o número que eu mencionei anteriormente. Ou seja, 1% de doutores nas empresas. O número de mestres é um pouquinho maior, 2.600. E os outros são 33 mil. Esses 33 mil são muito importantes. A gente a proporção. É preciso ter um grande número de engenheiros, de técnicos, mas não é com o número de 884 doutores apenas que as empresas vão realmente passar a ter a geração de propriedade intelectual e de conhecimento e de produtos novos no ritmo que elas precisam. Tem nesse slide um sumário dos vários programas que existem para apoiar as empresas. Eu quero chamar a atenção de que até 2002 só tinham 2 programas. Crédito, a FINEP emprestava dinheiro para as empresas, e o RAI, que é um programa do CNPq que dá bolsa para pesquisadores e empresas. A partir de então, nós passamos a ter o PRIME, que é um programa para primeiras empresas, subvenção. A subvenção econômica foi criada pela Lei da Inovação de 2005. Hoje tem um programa específico para apoiar empresas novas, empresas com até 2, 3 anos de existência, que é chamado PRIME, e ele apoia com recurso não reembolsável. O pesquisador, então, estudante de mestrado ou mestrando, ele tem uma ideia, tem um produto, se ele conseguir fazer com que o projeto dele seja aprovado no edital, nós tivemos 2.000 empresas aprovadas no edital do ano passado. Ele tem recursos que dá para manter a empresa dele durante 2 anos, para desenvolver o seu produto. Isso é uma grande novidade, porque até então a maneira de estimular essas novas empresas é através de incubadoras de empresas. As incubadoras são importantes, mas se o sujeito vai para uma incubadora onde ele tem um espaço para trabalhar, onde tem um apoio mínimo de logística, se ele não tiver um sócio, o dinheiro da família ou dele mesmo, ele não tem como se manter, tem que se manter ele e um mínimo de colaboradores. Então a subvenção econômica está viabilizando isso. É um programa que também vai ter reflexões no médio prazo, mas é fundamental. Esse programa vai contribuir para a gente ter, eventualmente, uma nova geração de empresários e empreendedores. A subvenção econômica, também criada pela Lei da Inovação, tem um edital nacional e tem editais feitos com estados. 2 programas de subvenção. As empresas são selecionadas por editais e, portanto, os editais têm que ter temas. Caso contrário, não é possível comparar os projetos. E, além disso, nós temos alguns outros programas diversos, incentivos fiscais, empréstimos sem juros, juros zero, e estamos, então, construindo o Cibratec, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. E esse desenho mostra, então, que, finalmente, nós estamos promovendo uma articulação entre a política de ciência e tecnologia e a política industrial, a PDP, e estamos começando, digamos assim, a ter uma trajetória que lembra aquela da Coreia, que eu mencionei. Nós precisamos ainda de alguns anos para fazer com que essa curva e essa curva se aproximem, e para isso, então, precisamos de muita coisa ainda. Precisamos ainda de uma mudança maior do que já está havendo na mentalidade do setor empresarial, aumento dos incentivos, programas para estimular jovens empreendedores. Tem em seguida alguns slides que mostram programas de apoio a empresas. A Lei do Bem de 2006 criou incentivos fiscais para empresas. No primeiro ano,
130 empresas foram beneficiadas, no segundo ano 319, depois 290 e assim por diante. Nós já tivemos então, já temos hoje um número ainda pequeno, mas cada vez maior de empresas. A subvenção econômica, como eu falei, lança editais anuais para selecionar projetos. Então aqui os temas dos editais em 2006. Bens de capital, energia alternativa, nanotecnologia, biotecnologia, aplicações mobilizadoras estratégicas, fármacos e medicamentos, TV digital, aeroespacial, e cada ano esse número aumenta. Nos anos seguintes nós concentramos um pouco, mas em resumo, a subvenção econômica apoiou, eu não tenho o número global, mas ele apoiou em 3 anos aproximadamente 1.000 empresas com cerca de R$1,5 bilhão, e a distribuição delas está mostrada aí. Esse gráfico é interessante para mostrar que mesmo numa competição nacional, o número de micro e pequenas empresas apoiadas na subvenção é maior do que o número de médias e grandes empresas. E nós temos então, hoje, uma articulação bastante boa entre a política de ciência e tecnologia e a política de desenvolvimento produtivo, PDP, um aprofundamento da articulação entre os ministérios, entre a FINEP e o CNPq, e a PDP está contribuindo diretamente nesta política. O Cibratec, que eu mencionei anteriormente, é um sistema em construção. Ele tem o objetivo de fazer com que, em todo aquele sistema de ciência e tecnologia que eu mencionei, nós tenhamos um conjunto claro, que tenha uma clareza para o sistema empresarial, que dê clareza ao sistema empresarial, e onde eles podem buscar apoio para o seu projeto de inovação. O Cibratec tem 3 finalidades, tem 3 componentes. Um de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos, outro de serviços tecnológicos especializados e outro de extensão e assistência tecnológica. Nós temos hoje 8 redes estaduais de extensão tecnológica. Os 8 estados estão mencionados aí, as entidades envolvidas estão mencionadas. Em todas elas há uma grande articulação com o SEBRAE, e elas envolvem entidades federais, estaduais, e vejam que são entidades de apoio tecnológico. Aqui quase não tem universidades. Tem algumas universidades têm grupos envolvidos em extensão tecnológica, mas são muito poucas. Nós temos também 18 redes temáticas selecionadas através de um edital de pré-qualificação, depois um edital mais detalhado, que estão sendo, alguns já estão equipados com equipamentos, com recursos humanos, para prestar serviços tecnológicos em todas essas áreas importantes. Porque o serviço tecnológico especializado, ele é importante para garantir, digamos assim, que o produto que chega ao mercado doméstico ou ao mercado internacional tenha qualidade, esteja dentro de padrões de conformidade. Isso aqui é um trabalho feito em grande articulação com o INETO, e nós temos então várias, como eu falei, 18 redes temáticas implantadas. E finalmente nós temos 11 redes, essas estão principalmente em implantação, com centros de inovação. As bolinhas em cores indicam cada um dos setores. Esses são os setores que nós estamos fazendo o maior esforço de montar um sistema de inovação para apoiar, para trabalhar em conjunto com empresas. Equipamentos e componentes eletrônicos, microeletrônicas, visualização,
tecnologia digital para informação e comunicação, manufatura mecânica e bens de capital, inteligência e tecnologia avançada, chamado CEITEC, que vai estar fazendo pela primeira vez no Brasil, com tecnologia nossa aqui, projeto e construção e materialização de chips, circuitos integrados, e ele é um elemento importante na primeira rede que está mostrada ali. Agora, a rede envolve casas de projeto que há em vários lugares do Brasil. Em Manaus, onde tem um polo de eletrônica, tem uma casa de projeto de circuito integrado. Tem em Recife, tem em Campinas, Belo Horizonte, Santa Catarina, e o CEITEC vai estar, então, fabricando chips de microeletrônica. Finalmente, o terceiro programa, eu mencionei rapidamente, é o PRIME, que é um programa que concede subvenção econômica para novas empresas de tecnologia. O PRIME é um programa que foi ancorado em 17 incubadoras em todo o Brasil. As incubadoras foram selecionadas através de um edital e elas lançaram simultaneamente um edital que foi feito pela FINEP, articulado. Aconteceu de novo. Agora nós temos o nosso operador em papel aí, então vai voltar rapidamente. E o PRIME, então, como eu mencionei anteriormente, está apoiando cerca de 2.000 empresas. Nós teremos um outro edital do PRIME no final deste ano, então a meta é, em 4 anos, vamos fazer o edital e deixar alguns compromissos entre o próximo 1 ano e meio. O plano é deixar 4 a 4.500 novas empresas com apoio de subvenção econômica. A prioridade número 3 do plano, como eu mencionei, é pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas. Nesta prioridade, eu apenas vou listar as 13 áreas estratégicas. Não vou mostrar resultado de nenhuma delas por absoluta falta de tempo meu, de vocês, e falta de paciência de vocês também, para continuar ouvindo muito mais tempo. Mas, eventualmente, nós podemos fazer uma apresentação da evolução em algumas áreas. Retomando aqui, depois dessa pausa para inspiração, como eu mencionei, na prioridade 3 do plano, temos 13 áreas estratégicas, pesquisa, desenvolvimento, inovação em áreas estratégicas, área portadora de futuro, biotecnologia e nanotecnologia, tecnologia da informação e comunicação. Cada uma delas com os seus programas, aqui tem 3 importantes: insumos para a saúde, biocombustíveis, energia elétrica, hidrogênio, energia renováveis, petróleo, gás e carvão mineral, agronegócio, biodiversidade e recursos naturais, Amazônia e semiárido, meteorologia e mudanças climáticas, programa espacial, programa nuclear, defesa nacional e segurança pública. Eu chamo a atenção que, como eu mencionei anteriormente, o plano é um plano do governo federal. Nesta área, por exemplo, a grande parte da atividade do agronegócio, em pesquisa, desenvolvimento e inovação do negócio, é feita pela Embrapa. Mas nós temos um fundo setorial do agronegócio, nós temos uma articulação grande com várias universidades que trabalham na área do agronegócio de maneira geral, de modo que muitas dessas áreas estão ancoradas em ministérios específicos, e uma coisa importante do plano é exatamente promover esta articulação. Não posso deixar de mencionar, na 4ª prioridade, uma iniciativa dentre as 2 linhas de ação que tem aqui, e que é a Olimpíada Brasileira de Matemática na Escola Pública. É uma iniciativa extremamente exitosa e que consiste, como o nome diz, de uma Olimpíada exclusiva para escolas públicas. Essa Olimpíada foi criada em 2004, definida em 2004, começou a funcionar em 2005, quando a professora Sueli Truque, da matemática, e o professor Camacho levaram ao presidente Lula
5 ou 6 estudantes que tinham sido premiados na Olimpíada de Matemática Tradicional. E o presidente perguntou a eles, mas por que só tem 200 mil alunos participando da Olimpíada? E aí disseram, a Olimpíada é uma Olimpíada muito seletiva, os alunos de escola pública não participam porque tem medo de se inscrever e assim por diante. Então o presidente falou o seguinte, vamos fazer uma só para a escola pública. E aí no primeiro ano a Olimpíada já teve 10 milhões de alunos inscritos. E é uma Olimpíada sofisticada, ela é feita em 3 níveis. O primeiro nível corresponde para alunos da 5ª e 6ª série do ensino fundamental, o segundo nível, a 7ª e 8ª, o terceiro para nível médio. E ela é feita em 2 etapas. A primeira etapa é múltipla escolha, para corrigir facilmente. Na segunda etapa, os 5% melhores colocados fazem uma prova discursiva. E aí, vejam que esse número foi crescendo, 14 milhões no segundo ano, 17, 18, em 2009 teve 19 milhões de estudantes. 5% de 9 milhões são 950 mil. E os 950 mil fazem uma prova discursiva. Essa prova é aplicada na escola do aluno por um professor voluntário, a prova vai do IPA para lá, e há 130 mil professores voluntários, que não recebem um centavo para fazer isso. Isso aqui é um movimento de uma amplitude tal, que eu fico, a cada ano que passa, eu fico impressionado como as pessoas não conhecem. E na última premiação, eu realmente fiquei razoavelmente revoltado. A premiação dos 300 medalhistas de ouro, há 3 anos é feita com a presença do presidente da República. No Rio de Janeiro, durante 2 anos ela foi no Teatro Municipal, nos últimos 2 anos foi na Escola Naval. O presidente, ele praticamente entrega a medalha a quase todos eles, ele entrega a alguns estados, mas tira a fotografia com todo mundo, é uma festa, assim por diante. E nós mandamos nota para a imprensa, convidamos televisão, jornal. A premiação dos alunos desse ano foi terça-feira da semana passada. Na quarta-feira, o único jornal que teve algum vestígio do evento foi o Globo, que publicou uma matéria, cuja matéria era assim, TSE recusa o recurso de Lula. A matéria era sobre o fato do TSE ter recusado aquele recurso para a multa que ele recebeu. Só que no meio da matéria tinha uma fotografia de Lula com 3 estudantes. Ele não dizia nem que era. Lula com 3 estudantes no Rio de Janeiro. Estudante com a camisa da Olimpíada, camisa amarela. Não dizia que era o movimento, não dizia coisa alguma. O jornalista estava lá, o fotógrafo estava lá, não saiu uma notícia. Realmente é um negócio impressionante. No ano passado, nem essa foto saiu. Foi um evento no Rio de Janeiro também. No ano passado não teve desastre, não tinha eleição, não saiu uma notícia. Então é um negócio impressionante. Um evento que a cada ano mobiliza 10% da população brasileira. 10% da população fazendo prova de matemática. Olha o número de municípios. 99,1% dos municípios são os 5.564 municípios, menos 54. Isso aqui foi no ano passado. Então, para a inscrição desse ano, eu fiz uma carta para os 54 prefeitos da cidade que não se inscreveram, dizendo, olha, prefeito, tem isso está acontecendo e tal. Aí mais uns 15 se inscreveram. Então, para agora, em 2010, nós temos aproximadamente 19 milhões e 600 mil estudantes, de 99,4% do município do Brasil. É um evento extremamente importante, que a cada ano, aliás, aconteceu uma coisa interessante nos últimos 2 anos. Isso não é sempre interessante. Os primeiros colocados naquela Olimpíada geral seletiva são alunos da UBMEC, porque continua havendo a Olimpíada de Matemática seletiva, continua havendo essa, só que cada vez mais alunos da escola pública se inscrevem naquela
vão para a internacional e alguns dos premiados são alunos da UNED. Isto aqui é uma outra iniciativa que daqui a alguns anos vai produzir um efeito importante. Para concluir, alguma informação sobre recursos financeiros. Este plano, como eu disse, ele fez uma previsão de recursos que não inclui pessoal, é só OCC, com as várias contribuições do FNDCT, do MCT, Fundel, CAPES, Eletrobras, Petrobras, MAPA, BNDES, assim por diante. E esta era a previsão de recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, a previsão para os anos de 2008, 2009 e 2010, porque o plano foi em 2007 e os anos anteriores eram executados. E esse gráfico mostra o que está executado ou em execução. Então, apesar da crise financeira de 2009, o valor executado foi um pouco maior do que o previsto. E o que chama a atenção nesse gráfico é que o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2010, aprovado no Congresso, portanto, execução, ele é simplesmente 6 vezes maior do que o orçamento em 2000. Esta é a última versão do gráfico dos fundos setoriais. É a terceira vez que eu mostro ele. A primeira vez foi até 98, onde aparecia o pico lá dos anos 70. Mostrei em 2006 e ele este ano chega ao valor de 3 bilhões de reais e, portanto, o sistema de ciência e tecnologia está sendo relativamente bem atendido. Para concluir, as macrometas do plano são chegar em 2010 com um investimento em pesquisa e desenvolvimento de 1,5% do PIB. Não vamos chegar. Vamos chegar este ano, se tudo der certo, a 1,3% do PIB, o que vai ser um avanço. Teremos não exatamente 170 mil bolsas do CNPq da CAPES, mas vamos estar próximo de 160 mil bolsas. Investimento do setor privado, prevíamos chegar a 0,65% do PIB. Tem uma Pintec sendo feita agora, que vai nos permitir fazer projeções, mas talvez não alcancemos os 0,65%. Na Olimpíada de Matemática, nós imaginávamos chegar a 21 milhões de estudantes inscritos na Olimpíada esse ano. Não chegamos a 21, chegamos a 19 milhões e 600 mil. E esses gráficos mostram a evolução já executada dos recursos estaduais e federais e agora somando os recursos privados em pesquisa e desenvolvimento inovativo P&D, sem incluir pessoal. Em 2007 o valor atingido foi 1,11% do PIB e não 1,2% como chegamos a sonhar numa certa altura. Mas de qualquer maneira, esse gráfico mostra uma evolução muito positiva nos últimos anos no investimento do governo federal, dos governos estaduais e do setor privado. 2 slides para concluir. Nós consideramos que os principais desafios da ciência, tecnologia e inovação no Brasil são os próximos anos, dar continuidade ao processo de ampliação e aperfeiçoamento das ações em ciência, tecnologia e inovação, tornando as políticas de Estado e não apenas de governo. Precisamos ter mais instituições de pesquisa, melhorar o marco legal, melhorar e agilizar os processos burocráticos para desburocratizar a aplicação do recurso na ciência. Nós precisamos expandir com qualidade e melhorar a distribuição geográfica da ciência. Estamos avançando. Nós precisamos melhorar a qualidade da ciência brasileira e contribuir de fato para o avanço da fronteira do conhecimento. Nós precisamos fazer com que ciência, tecnologia e inovação se tornem
efetivos componentes do desenvolvimento sustentável, com atividades de TDI nas empresas e incorporação dos avanços nas políticas públicas, por exemplo, na área da saúde, vacina, medicamentos, e as políticas públicas têm, em outras áreas, né, têm um grande poder de alavancar a inovação desde que elas sejam incorporadas nas políticas. Intensificar a ação de divulgação e iniciativas de CTI para o grande público, para que nós tenhamos mais jovens interessados pela ciência e pela tecnologia e para que a sociedade valorize essa área para que ela não volte a sofrer retrocesso como em outras épocas. E, finalmente, melhorar o ensino nas escolas, da ciência das escolas e atrair mais jovens para as carreiras científicas. Nós vamos, dentro de 2 meses, no dia 26 a 28 de maio, estar realizando aqui em Brasília a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Desenvolvimento. Estamos tendo um grande apoio do IPEA, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Esse plano, naturalmente, essa conferência, ela está organizada de acordo com a estrutura do plano. Agora, nós esperamos que, a partir da conferência, nós teremos propostas da sociedade, já que o plano é abrangente, de ciência e tecnologia para 4 anos, mas fundamentalmente para propor recomendações de ações de longo prazo. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito bom dia. Eu queria agradecer a presença das senhoras e senhores, mas o ministro Sérgio Rezende e eu mesmo estamos sendo aguardados pelo presidente para uma reunião com o presidente da China, de modo que vamos ter que sair agora. Vamos marcar uma outra data para as perguntas e para as exposições sobre as áreas estratégicas. Tá legal. Eu queria que nos interessasse. Tá legal. Digamos assim, né? Está bem? Agradeço muito a todos, vamos ter essa aí agora, e convido a todos como lanche. Legal. Obrigado.